Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um tema que é importantíssimo para qualquer concurso público. Nós vamos falar de poder de polícia. Legal? Bom, o conceito de poder de polícia, ele está no artigo 78 do CTN. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para você no slide, mas antes disso eu quero que você saiba o seguinte: por que está no 78 do CTN? Por que não está numa lei de direito administrativo, no decreto-lei 267? Por que o conceito de poder de polícia está no Código Tributário Nacional? Pelo seguinte, teu professor de tributário deve ter dito, você vai lembrar, que poder de polícia é uma das fontes, um dos fatos geradores de taxa. Né? Eu posso cobrar taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público ou em razão do poder de polícia. Ora, se eu posso cobrar taxa por força de poder de polícia, o conceito de poder de polícia ele tem que estar no Código Tributário Nacional. Ok? Muito bom. Vamos para o slide para você ver o conceito aqui do artigo 78 do CTN, então. Artigo 78 do Código Tributário Nacional. Aí você vê que o professor Léo desenha muito mal, né? Não, o professor Léo não tem Parkinson, realmente eu não me dou bem com mouse, ok? Então fica torto mesmo. Mas vamos lá, o que é o poder de polícia, de acordo com 78 do CTN? É o poder dever. Por que poder dever? Porque a administração não pode só, ela deve. Sempre que estiver diante de uma atividade de polícia ou de risco ao interesse público, a administração deve agir. Poder dever da administração de regular, fiscalizar e punir atividades ou interesses ou direitos de particulares em benefício do interesse público. E aí o 78 te dá aí o rol de interesses públicos que em tese podem ser protegidos pelo poder de polícia. Você vai incluir qualquer coisa aqui, o rol é absolutamente genérico. Legal? Bom, eu preciso, em primeiro lugar, que você não confunda polícia administrativa, que é o poder de polícia que nós estamos tratando aqui, com polícia judiciária. Polícia judiciária é a polícia de prender bandido, de repressão à atividade criminosa. Não é disso que nós estamos falando. A atividade de polícia administrativa é o poder que a administração tem de limitar, de cercear direitos ou interesses individuais, em benefício do interesse coletivo. Eu quero que você se lembre que isso é a aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então presta atenção, sempre que houver choque, que houver conflito, que houver colisão entre o interesse público de um lado e o interesse privado de outro, prevalece o interesse público, não tem jeito. Supremacia do interesse público. E o poder de polícia é exatamente o instrumento que a administração tem para fazer valer esse interesse. Legal? Bom, vamos tratar das características e a principal delas, a principal característica do poder de polícia é essa que vem no próximo slide aqui, ó. A atividade de polícia é uma atividade discricionária. Bom, o que é isso, meus caros? Ela não está integralmente regrada na lei. Basta que a lei preveja genericamente a atividade de polícia para que a administração possa agir. E por que ela é discricionária? Por que ela não é uma atividade vinculada? Porque não existe limite para a criatividade do ser humano, principalmente para fazer coisa errada. Imagina o seguinte, a atividade de vigilância sanitária, por exemplo, é a atividade de polícia administrativa. Imagina que a gente sai daqui do curso agora, você sai de onde quer que você esteja me vendo, e a gente vai comer uma coxinha juntos, né? Eu sou gordo não tem jeito, coxinha é uma das minhas comidas favoritas, aliás, como todas as outras, eu como qualquer coisa, e como muito. Mas enfim, a gente sai daqui e vai comer uma coxinha no boteco aqui da esquina, legal? E aquela coxinha, meus caros, conhecida como Jesus me chama, já fui. Por quê? Porque ela está naquela estufa, né? Há uns 5 ou 6 dias, tem aqueles esporos brancos saindo dela, né? Embaixo tinha que ter um papel toalha, para puxar um pouco de gordura, esse papel já virou papel vegetal, está transparente, tanto óleo que já escorreu. Mas isso não é nada. A hora que você abre a coxinha, toda a fauna, o mundo animal está representado nessa coxinha. Você tem pedaços de galinha, porque é coxinha de frango, mas você tem coliformes fecais, pedaços de ratos, baratas, asinha de morcego e por aí vai. Eu vou parar por aqui para não ficar nojento. Eu não sei que hora você está me vendo, pode ser a hora do almoço, eu não quero que você se constranja muito com isso. Meus caros, fato é que essa coxinha está absolutamente imprópria para o consumo. Cabe à administração pública, através da vigilância sanitária, exercer a atividade de polícia aí. Agora, presta atenção. Se eu disser que essa atividade de polícia é uma atividade vinculada, ou seja, tem que ter uma lei prevendo cada uma das atividades, eu vou dizer que cada infração ou suposta infração administrativa tem que estar prevista na lei. Então, tem que ter uma lei que diga o seguinte: coxinha com um pedaço de barata, pena tal. Coxinha com um pedaço de rato, com pelo de rato, pena tal. Só que aí o cara para de vender coxinha e põe risoles. E aí tem que vir uma lei que diga risoles com um pedaço de mosca, pena tal. Percebe que isso é inviável? Percebe que não dá
para a administração regrar todas as possibilidades, o ser humano é criativo demais para fazer a coisa errada. E é por isso que tem que ser discricionário. Eu tenho que dar liberdade para o fiscal, liberdade para o administrador, para o executor da atividade de polícia, para ele aplicar ao caso concreto a pena mais adequada. Pode ser que seja o caso de interditar o estabelecimento, pode ser que seja o caso só de dar uma multa, só de dar uma advertência, enfim. No caso concreto, é que o agente de polícia, o fiscal, o agente público vai verificar qual é a penalidade mais aplicável, qual é a gravidade daquele fato em relação ao interesse público e assim por diante. Lembra disso, eu preciso que você guarde isso. Se você guardar isso, 30%, 40% das questões da prova estão resolvidas. Você vai ver, eu vou te dar um exemplo hoje, a gente vai terminar essa aula com uma questão, e você vai ver que 30% a 40% das questões estão resolvidas para você. Então guarda, atividade de polícia, atividade discricionária. Legal? E a ideia, meus caros, é que se permita alguma, então, discricionariedade, alguma margem de gestão para o administrador público. Vamos ver agora as espécies do poder de polícia. Existem duas. Tem o poder de polícia originário e o delegado ou derivado. Ok? O que é o poder de polícia originário? É o poder de criar as normas de polícia, de criar as limitações ao interesse privado. Esse poder, se presta atenção, ele está na esfera legislativa e também na esfera administrativa. Então quer dizer, Léo, que eu posso criar limitações por ato administrativo? Posso, desde que eu tenha uma lei geral me amparando. Aí eu posso sim. Esse poder, ele pertence ao ente federativo, ao ente público. Pertence à União, ao Estado, ao município, ao Distrito Federal. Não pertence ao agente público. O agente é mero executor desse poder. Já o poder delegado é aquele que é transferido legalmente, transferido por lei, guarda isso, aqui eu preciso de lei, para os agentes públicos. É o poder de executar as limitações de polícia. Para resumir, poder originário é o poder de criar limitações. Poder delegado, poder de cumprir, de dar cumprimento, de executar essas limitações. Tá certo? Bom, o poder originário, lembra, ele é indelegável. É a ordem de polícia. Já o poder derivado, ele é parte delegável, parte indelegável. O que eu posso delegar do meu poder de polícia derivado? O que eu posso transferir para outro? O consentimento de polícia e a atividade de fiscalização. E aqui eu chamo a sua atenção porque isso tem sido muito cobrado em concursos, principalmente em cursos de procuradorias. Legal? Já falo disso melhor. Só lembra antes que a delegação deve ser feita por lei. Tá? Para que eu... Veja, a lei... Olha como o tio Léo escreve bonitinho aqui, ó. Foi promovido. A lei, ela traz quem é que executa o poder de polícia. Ela traz lá as competências da atividade de polícia. Só essa lei pode transferir competência para outra pessoa, para outro indivíduo, para outro ente. E para transferir desse outro ente para um terceiro ente, delegação aqui em cima, subdelegação aqui embaixo, também preciso de lei. Veja, eu só posso transferir poder que eu tenho. Quem tem poder de transferir é a lei. Eu recebi por lei, só a lei que pode tirar de mim e dar para outro. Ok? Combinado? Muito bom, não vai esquecer. Deixa eu apagar esse rascunho aqui que eu fiz, esse rabisco antes que eu já falei para os senhores, se eu não falei, fica a dica aqui. Toda vez que eu desenhar no slide, os senhores têm que pagar R$50 a mais para o curso a título de cover artístico. Eu faço verdadeiras obras de arte aqui, tá? Como você já percebeu. Enfim... O que pega, meus caros? Qual é o problema? O que tem sido cobrado nos concursos? Onde é que mora o perigo quando eu falo de poder de polícia? Além da questão da discricionariedade, que já falei que você precisa conhecer, a grande questão é a possibilidade de delegação. Isso tem jurisprudência vacilante e os concursos adoram cobrar isso aqui. Vem cá comigo para o slide para você ver melhor. Ó, a delegação para entes privados é extremamente polêmica. Veja, existe uma decisão antiga do STF, do Supremo Tribunal Federal, que impede que se delegue poder de polícia para ente privado. A ideia é a seguinte: a administração, você só pode delegar atividade de polícia para ente público, nunca para ente privado. Agora, existem entes privados, meus caros, que compõem a administração pública. Estou falando das estatais, das empresas públicas e da sociedade de economia mista.
Como é que fica? Será que eu não posso delegar nem para eles? Bom, a decisão do Supremo, que é antiga, diz que não, você não pode delegar nem para eles. Mas na prática, muitos entes públicos delegam. A lei foi se modernizando, a jurisprudência foi se modernizando e a jurisprudência tinha ficado congelada no tempo. Vamos lá. Um exemplo é esse aqui, ó. O Estado de São Paulo, por exemplo, ele delega a atividade de polícia de fiscalização ambiental para a CETESB, que é uma estatal, é uma empresa estatal, tem natureza privada. Pô, Léo, peraí, tem uma decisão do Supremo que diz que não pode delegar. Na prática, os caras delegam. Eu quero ser procurador, eu quero ser advogado de um ente desse. O que eu vou responder? Você vai adotar a posição intermediária, a posição que é utilizada mesmo na prática. Na prova, você vai escrever o seguinte, ó. O poder de polícia ele pode ser delegado para entidades privadas se essas entidades privadas forem estatais. Legal? Então eu posso delegar para a empresa pública, posso delegar para a sociedade de economia mista. Não posso delegar para a iniciativa privada. Legal? É isso, vai responder na prova. E assim você não erra. Para finalizar, lembra o seguinte, a competência do poder de polícia, para exercício do poder de polícia, é de quem tem competência legislativa. Volta um pouquinho. Competência para exercício de poder de polícia é de quem tem competência legislativa. Então, o que a Constituição lá diz? Que cabe ao Estado legislar sobre segurança. Então, cabe ao Estado todas as atividades de polícia relativas à segurança. Cabe ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Então, você vai lembrar na prova que o município ele pode exercer qualquer atividade de polícia relativa a interesse local. Legal? Então, se eu tenho competência para fazer, eu tenho competência para regular, para regrar. É basicamente assim. E a gente termina a aula agora falando de uma questãozinha que caiu num concurso recentíssimo do CREMESP aqui de São Paulo. A questão é da Carlos Chagas, da FCC, e foi cobrada na prova do Conselho Regional de Medicina aqui de São Paulo. Vem comigo rapidinho, ó. Meu tempo está acabando, mas eu só quero que você se lembre o seguinte. Determinada indústria siderúrgica, responsável pela fabricação de tratamento de aço e ferro fundidos, situa-se na cidade de São Paulo, próxima a residências, escolas e hospitais. Sabe qual é o problema? É que os ruídos por ela provocados excederam em muito o nível do legalmente admitido. Ela tem direito de produzir ruído? Em tese tem, mas precisa respeitar as normas de polícia, as normas limitativas impostas pelo município. Razão pela qual a empresa foi intimada administrativamente a adotar medidas para reduzir os ruídos perturbadores da coletividade. No entanto, mostrou-se inflexível, recusando-se a atender às intimações administrativas. É o popular prejudique-se. Você pensou no palavrão, eu não falo palavrão que sou puro, o professor de direito tem que ser pula, eu não falo a palavra com F, eu falo prejudique-se. Né? Os juízes ficam meio na audiência, eu vou para a audiência, ele fala alguma coisa que eu não gosto, ao invés de impugnar, eu falo assim, prejudique-se, excelência. Ele não entende muito, mas você, meu aluno, já sabe o que significa. Bom, ele deu prejudique-se para a administração. No caso narrado, a administração pública A poderá fechar o estabelecimento industrial por meio do exercício de poder de polícia, dada a urgência para a defesa da coletividade? Pode, tá certo isso. Alternativa A, alternativa correta. Agora, não basta a gente ficar na correta, né? Vamos ver por que as outras estão erradas. B. Somente pode fechar o estabelecimento industrial por meio do exercício de poder de polícia se houver lei expressamente autorizando tal ato. Tá certo isso, gente? Não, não tá. Porque poder de polícia, lembra, já te falei, não esquece. É atividade discricionária, não é vinculada. Eu não preciso de lei dizendo cada um dos atos de polícia que devem ser adotados ou cada uma das punições. É discricionário, eu não preciso da lei. A lei é geral e já me autoriza, eu, a administração, a exercer o ato de polícia. Combinado? Não esquece isso. Falei que com a questão da discricionariedade você mata muitas questões na prova. Está aqui a prova disso. Continuando. Poderá fechar o estabelecimento industrial por meio do exercício de poder de polícia, no entanto, deverá remeter-se previamente ao judiciário para obter decisão judicial que autorize a medida. Tá certo isso, gente? Claro que não, né? A atividade de polícia é auto-executória, em regra. Tem alguns atos que não são, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas em regra é auto-executória. Então eu não preciso me socorrer do judiciário, não. Eu, a administração, vou lá e faço cumprir a minha decisão de polícia. É auto-executória como a maioria dos atos administrativos, inclusive. Bom. E as outras alternativas? Poderá fechar o estabelecimento industrial por meio do exercício de poder de polícia, ok, ressaltando-se que todas as medidas de polícia administrativa apresentam a característica da auto-executoriedade. Não, nem todas as medidas, e aqui está o erro, apresentam a característica da auto-executoriedade. Lembra, a multa não é auto-executória. Para que eu, a administração, cobre a multa que eu impus, eu
preciso me socorrer do Poder Judiciário através da execução fiscal. Não vai esquecer. E, por fim, para a gente ir embora, não poderá, em qualquer hipótese, fechar o estabelecimento industrial por meio do exercício de poder de polícia, sob pena de grave ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. Não. Está tudo errado. Ele pode sim. Meus caros, era isso que tínhamos para o momento. Poder de polícia, matéria dada, importante, relembre, estude. Beijo do gordo e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau!